Boa noite, pessoal. Eu sou Mayara Buquar, nutricionista, e a gente está em mais um podcast Nutrindo a Vida. E hoje eu estou com uma convidada super especial. A Ive, psicóloga, vai estar aqui comigo conversando sobre os tabus da sexualidade. Então, fiquem antenados no nosso programa de hoje, né? Chama aquele amigo, vizinho, colega, chama o seu esposo para participar desse programa, que a gente vai estar falando aqui sobre coisas super interessantes e importantes sobre a sexualidade. Boa noite, Ive. Boa noite, Mayara. Prazer ter você aqui no podcast. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse, né? E contasse, após a apresentação, sobre o porquê, né, desse interesse sobre a sexualidade dentro do âmbito do consultório, né? Dentro da psicologia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Muito bom poder estar aqui com você, muito bom poder dividir um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu aprendi com você e com todas as pessoas que estão assistindo a gente. E meu nome é Ive Faria, eu sou psicóloga clínica e eu atuo em Além Paraíba desde 2017. Me formei em Juiz de Fora e desde então estou aqui clinicando no consultório particular. E o meu interesse pela sexualidade, ele surgiu baseado em, muitas vezes, sentir a timidez das pessoas em falar sobre isso. Eu vejo isso dentro da clínica, eu vejo isso dentro do consultório, eu vejo isso na vida. Às vezes, é muito fácil falar sobre isso quando a gente está entre amigos, entre pessoas que são íntimas da gente, mas é difícil falar sobre isso seriamente. É difícil discutir sobre isso com seriedade. E daí eu fiquei pensando, por que é tão difícil? Por que as pessoas têm tanta dificuldade, tanta timidez, tanta resistência a falar sobre isso? E desse interesse, eu comecei a resolver falar um pouquinho mais sobre isso. Eu até cheguei a começar uma pós-graduação. A gente tô na tentativa de continuar essa pós. E é uma pós que tem me instigado muito, que tem falado muito para mim sobre a importância de se falar sobre educação sexual, que é um ponto fundamental e importante para a gente construir o ser humano. Eu quero agradecer a presença de todos, primeiramente. O Caio, o Jorginho, a minha mãe, eles são os primeiros aqui, gente. Obrigado, tá? São meus fãs número 1 aqui no podcast. E também são amigos da Ive. A minha mãe está sempre conectada. Vamos começar por esse assunto mesmo, sobre a importância de a gente estar discutindo e falando sobre sexualidade, né? A importância de a gente falar abertamente sobre esse assunto, sem receios, sem tabus, né? E a questão do tabu, eu acho que a gente entra também muito no critério do que eu falo dentro até de nutrição, que é a questão do desmistificar, porque quando a gente entra num tabu, a gente entra talvez numa história não verdadeira, a gente não tem o conhecimento quando a gente entra na palavra tabu. E se a gente tem o conhecimento, a gente fica muito mais leve, né? Então, assim, eu achei super importante esse tema, estou muito feliz com esse tema, e pela pessoa Mayara que eu sou, múltipla, eu acho que é importante sim a gente falar e é importante as pessoas terem essa leveza da conversa, não só sobre a sexualidade, sobre todas as coisas, sobre tudo que a gente passa no dia a dia, em todos os âmbitos. Acho que assim a gente seria um ser humano realmente em evolução, né? Com certeza. Então, começa falando com a gente sobre essa importância mesmo de discutir sobre sexualidade, né? Da questão da sexualidade, quando a gente fala em sexualidade, você citou comigo mais cedo, as pessoas logo acham, mas você está incentivando o sexo, e não é, né? Sexualidade Exatamente. é sexo. Se eu falo sobre sexualidade com meu filho, eu estou incentivando ele a fazer sexo, mas ele nem sabe o que é sexo, mas eu estou incentivando, né? É muito importante isso. Até nas áreas que a gente vai falar mais para frente sobre orientação sexual, as pessoas têm que entender e têm que aprender que falar sobre não é estimular a pessoa a ser aquilo, porque a pessoa é o que ela é, né? Exatamente. Então, acho muito importante. Começa falando pra gente aí sobre essa importância, sobre os tabus mais comuns que você vê relacionados à sexualidade, tanto dentro do consultório como também dentro da sociedade, né? Sim. Dentro do seu dia a dia, como Ive. Sim, sim. Eu acho que assim, pra gente poder começar
A própria palavra já fala muito. A palavra tabu. Tabu dá a sensação de que é algo proibido, de que é algo que a gente não pode falar sobre isso. E isso não é só dentro da sexualidade. São muitos temas que hoje, na nossa sociedade, no mundo em que a gente vive, eles são considerados um tabu. Como se fosse algo que a gente não pudesse falar a respeito disso. Então, a gente quer hoje, com o nosso programa, justamente quebrar esses tabus. Quebrar o preconceito que as pessoas têm com relação à sexualidade, ao desenvolvimento da sexualidade, à educação sexual, que são coisas totalmente naturais e inatas do ser humano. A gente precisa ter consciência, em primeiro lugar, de que sexualidade se desenvolve desde a infância. É uma coisa que a gente não controla, que a gente não tem como restringir, que a gente não bloqueia. É uma coisa natural de todo ser humano. E quando a gente fala, né, dos tabus, dos principais tabus, a gente está falando de algumas coisas específicas. A primeira coisa específica é o preconceito que as pessoas têm de falar sobre isso. E isso, para mim, é muito importante. As pessoas têm resistência em falar sobre sexualidade, porque elas estão achando, infelizmente, que falar sobre sexualidade é estar incentivando o sexo. É estar, de alguma maneira, erotizando essa palavra. A palavra sexualidade, ela é totalmente erotizada, porque as pessoas não entendem o sentido dessa palavra. Um dos maiores tabus é esse. O segundo tabu é a timidez. As pessoas têm muita resistência de falar sobre isso, de conversar sobre isso, de ter uma troca que seja saudável a respeito disso. Outro ponto importante: a educação sexual dentro das escolas. A gente vai entrar até nesse ponto posteriormente, mas eu acho que educação sexual precisa existir dentro das escolas para conscientizar as pessoas, para conscientizar os alunos a respeito daquilo que pode ou não pode, a respeito daquilo do que eu aceito ou não aceito, e principalmente a respeito do nosso próprio corpo. Para a gente entender o nosso corpo, para a gente sentir o nosso corpo. E o outro ponto importante, que para mim é fundamental, é a educação sexual dentro de casa, no nosso lar. Porque é no nosso lar onde tudo começa. A educação primordial é dentro da nossa casa. Então, se eu não falo sobre sexualidade dentro de casa, em algum momento isso vai ser falado para o meu filho. E será que isso vai ser transmitido da forma que eu gostaria? Isso é importante, a gente precisa pensar sobre isso. E são coisas que não acontecem. Isso é um fato. No último programa com a Michelle, falando até sobre o Outubro Rosa, a gente entrou em questões da relação sexual muito cedo, muito jovem, que cada vez mais, né, ela inicia. Então, assim, 11 anos, 12, o pré-adolescente, já não é mais, mas o pré-adolescente já inicia. E tem um pouco a ver também. Qual foi a orientação que ele teve dentro de casa? E eu dei como exemplo que quando eu menstruei a primeira vez muito jovem, tinha 11 para 12, a minha mãe me levou ao ginecologista e assim, com muito receio, mas já me explicando, o remédio não tira a gravidez, tá? Mas nem me explicou o que geraria gravidez, porque eu não sabia. Eu era uma criança, eu brincava na rua até muito grande, eu sempre fui grande, mas assim, até na idade, sabe? E além, colocando esse tabu ainda do crescer e ainda eu nem sabia como que gerava um filho. Ela já entrou falando, tô te levando, porque realmente eu tinha muita menstruação, começou muito cedo, eu tinha muito constrangimento na escola, mas ela nunca me explicou sobre o que aquilo significava, sobre qual a fase que eu evoluí ali naquela menarca, né? E, além disso, eu ainda tinha um outro receio. Por eu ser essa criança grande, porque eu sempre fui grande, sempre brinquei na rua e sempre realmente fui muito bruta em questão de brincar, eu sempre sou muito tímida, mas eu sou mesmo assim, quando a pessoa me conhece, eu não sou nada tímida, tô dada.
Mas ainda tinha aquele receio que nem tinha ainda o LGBTQIA+, entendeu? Sim, E ainda sim. tinha aquele receio. Mas a minha filha, nossa, mas ela tá grande, tá brincando ainda, sabe? Ainda tá Uhum. jogando bola na rua, ainda tá subindo no pé de goiaba com 12, 13 anos. Mas já menstruou desde 11. Então, assim, fica naquele termo. Ela nem me orienta do que é a minha vida após a menarca. E, ao mesmo tempo, Sim, ela ainda tem um receio do que há de vir da minha orientação sexual. sim, sim. Do que você sabe, do que você conhece. E a gente conhece muito pouco, principalmente quando a gente é criança. Quando a gente está começando a desenvolver nesse aspecto sexual. E eu falo que a grande questão disso tudo é a resistência dos pais em falar sobre isso com os filhos. Porque, infelizmente, eles acreditam que falar sobre isso com os filhos é estar incentivando eles à prática do sexo. Antes de falar sobre a questão dos pais da educação, fala pra gente um pouco sobre essa cultura que a gente tem, a gente estava até conversando um pouco lá fora, Sim. da sociedade. Eu já nem sei de onde vem, não sei se vem dos pais para o Uhum. âmbito geral, se vem do âmbito geral para os pais, né? Mas essa dificuldade da nossa sociedade ainda retrógrada, né? Machista, e de trazer, né? De impedir que a gente passe esse conhecimento para os nossos filhos. Uhum. E de que a gente evolua como pessoa, como ser humano. Porque não é só a questão da sexualidade, né? São várias Sim. outras questões que até a gente vai abordar aqui ligadas à sexualidade. Né? É a questão do ser humano em si, do ser Sim. eu, do ser você, né? Então, como que a sociedade, essa cultura que a gente tem hoje influencia nessas crenças e fortalece esses tabus e essas crenças, né? Uhum, uhum. Eu falo que a nossa cultura, ela influencia o tempo todo a esses tabus. Elas reforçam esses tabus. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade preconceituosa, numa sociedade que não aceita o diferente. Existe uma dificuldade muito grande em lidar com aquilo que não segue o padrão que eu acho que é certo. E é aí que vem o problema, porque seres humanos são seres humanos. Seres humanos são únicos, são diferentes, são a essência de cada um é diferente. Então não tem como padronizar. Não dá pra gente impor um padrão que não existe. Porque nós somos seres únicos e subjetivos. E temos as nossas diferenças, temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, temos tudo aquilo que nos pertence. Então, qual o sentido da gente querer impor um padrão? Seja ele no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto espiritual. Não importa qual aspecto seja, nós somos seres individuais e únicos. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é que o respeito é a pauta principal para que a nossa sociedade comece a mudar. E, infelizmente, nós estamos vivenciando momentos de total falta de respeito, em que o ser humano acha que passar por cima do que o outro é vale mais a pena do que respeitá-lo. É uma tristeza, mas é uma realidade que a gente vive. E isso interfere muito nesses tabus que a gente vivencia hoje. Eu falo isso sempre aqui em todos os programas, independente do tema. A gente está regredindo nessa questão e a falta de respeito e empatia, de se colocar no lugar do outro, é intensa. Eu acho que com as mídias sociais isso aumentou muito. E o que me frustra, mas que ao mesmo tempo me dá força, é que assim, mulheres se atacam. A gente está no mundo machista e mulheres se atacam. Se a gente está no mundo machista, mulheres têm que se unir. Vamos ver o lugar, colocar no lugar da outra. Cadê a empatia? E se eu fosse ela? E qual é a situação real? Porque a Sim. gente também hoje vive num mundo tão subjetivo que o que a gente acha que a gente vê é a verdade absoluta. Uhum, Mas é o uhum. que a gente acha que a gente vê. Exatamente. Essa semana mesmo, eu entrei em uma discussão com um paciente e cheguei até a comentar com ele que, infelizmente, hoje, nós mulheres vivemos num mundo de competição.
a gente, infelizmente, não vê mulheres se arrumando para se sentirem mais bonitas, para se sentirem melhores com elas mesmas. A gente vê mulheres que estão disputando com outras mulheres. Mulheres que querem ser melhores do que outras mulheres. E isso, para mim, é muito triste, porque nós temos que nos unir. Um mundo tão machista, uma realidade tão difícil de lidar. E ainda nós nos deparamos com essa disputa infeliz, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Essa é a verdade. É uma questão que tem a ver e não tem, tem a ver e não tem a ver, que aconteceu há pouco tempo agora aqui na cidade, né? Uma moça foi estuprada, mantida em cárcere privado, e tem a ver com a sexualidade, porque ela foi estuprada. Eu vi uma postagem, eu tive que responder, porque não dá para mim. E assim, mulheres atacando, levou a filha, isso e aquilo. Gente, a gente conversa com uma pessoa na internet, a pessoa pode filmar, fazer vídeo, você pode ficar um ano falando com a pessoa até encontrar ela. Mas, no fundo, a gente conhece. Mulheres casam com caras que ainda não conhecem, que sofrem abuso sexual com o marido, que sofrem estupro dentro do casamento, e que sofrem violência física dentro de um casamento, sabe? Mas julga. Fica o tempo todo na internet, mas julga a outra. Essa pessoa precisa de apoio. Essa mulher e essa criança de 1 ano precisam de apoio, de orientação, de força. Porque eu, no lugar dela, eu não teria mais sentido da vida. Sim. Elas precisam ser acolhidas. Mas as pessoas não sabem a história e acham que foi no outro dia pra lá, que ela mereceu, que ela... Assim, uma coisa horrorosa. A que ponto, Ive, a gente chega? E a maioria dos comentários, 95%, eu devo ter visto 1, 2, eram de mulheres. Sim. É exatamente mulheres, isso. E como que pode isso? É tentar justificar o injustificável. Essa é a verdade. A vítima era ela. Aí eu tive que comentar, falei, a vítima é ela e a criança. E ponto final. E ponto, acabou. Ela é a vítima. E as pessoas estavam atacando a mulher, assim, do nada. E como se fosse verdade absoluta. E se aquela pessoa que atacasse também fosse a melhor pessoa do mundo. A gente se esquece, se coloca num lugar que nós não temos, né? Porque esse lugar maior é do Deus maior, independente da religião. A gente se coloca naquele lugar e a gente aponta com o outro como se a gente tivesse uma força e como se a gente fosse, assim, a certeza daquilo, e a gente é super pura e não consegue nem olhar com um lugar. Ela precisa de apoio, é de gente ao lado dela, não é daqueles comentários, sabe? Com toda certeza. Aí, a cidade é pequena, né? Eu falei, gente, cara, quanto comentário ia atacando. E ela precisaria era de um abraço, era de alguém com ela, era família para tentar fazer com que ela consiga viver daquilo em diante. Porque eu não sei se meu psicológico aguentaria, sabe? Tanto. Exatamente. E com certeza ela tem amor à filha, ela não deixou a filha dela com ninguém. Ela levou a filha porque ela confiava num parceiro que ela tinha, por mais que não tinha visto pessoalmente. Então, a gente tem que rever muito esses conceitos, e nós, como mulheres, principalmente. Porque se a gente está num meio machista, a gente precisa se unir. Eu ouvi uma vez, uma pessoa falou para mim, mas e os homens? Mas nem tem que ter essa pergunta. O mundo é para os homens. Né? Com toda certeza. E eu tenho o hábito de falar que se a gente não se abraçar, quem é que vai abraçar a gente? Não é verdade? Essa semana, Mayara, vou fazer um rápido parênteses aqui. Eu comecei um grupo direcionado a mulheres que sofrem violência psicológica. Foi o nosso primeiro encontro. E foram 2 mulheres. Mas foi um grupo que me fez mover a minha vida. Ele mudou a minha vida. Porque eu enxerguei pela primeira vez o verdadeiro sentido de empatia. Empatia é a gente literalmente tirar o nosso coração e dar para alguém. É a gente se colocar totalmente naquele lugar. E me emocionou fazer aquele grupo. Então eu penso que, assim, se a gente não se unir em prol de uma causa, quem é que vai se unir com a gente? Ninguém mais. Nós somos mulheres, somos iguais. Dentro das nossas diferenças, nós somos iguais. Então nós precisamos nos abraçar.
É a ocasião perfeita, é o momento perfeito e é o que precisa ser feito. Não tem como a gente mudar isso. Essa é a verdade. Gente, dando uma cortada aqui, quero agradecer a todos que estão assistindo. A Gláucia, que também é psicóloga, lá no Espaço Cuidar, falou que o tema é importantíssimo, maravilhoso. Apontar o dedo é muito mais fácil do que compreender, né? Quero agradecer ao Jaime, meu primo. A gente vai falar depois, né, sobre a questão do trans, e ele é um homem trans, muito bem resolvido, muito gato, tá, gente? Mas ele é comprometido. Obrigado pela presença. Muito obrigada mesmo. Depois, gente, compartilha, né, esse vídeo, marca lá o amigo, um familiar que precisa assistir. Continuando aqui dentro do tema da sexualidade, vamos falar agora sobre educação sexual. Né? Eu até peguei na internet um projeto de lei de 2007, né, que infelizmente não foi adiante, no site da Câmara, sobre a criação de um programa de orientação sexual, de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e do uso de drogas em escolas, né, para adolescentes e pré-adolescentes. Infelizmente não foi adiante. Aqui a gente não tá para discutir, gente, política, mas é importante saber que a gente vive numa sociedade. E se a gente vive numa sociedade, somos pessoas políticas por si só, porque a gente mantém um convívio com outras pessoas. Mas é importante, porque a gente precisa dessas políticas públicas para que aconteça, para que o direito do outro seja garantido, seja reservado. E a gente vai entrar numa situação delicada agora, que é sobre essa questão da importância, né, Ive, de ter essa orientação dentro das escolas. A gente vai falar sobre ter dentro de casa também, mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Infelizmente, esse projeto de lei não foi adiante. Foi apresentado pela deputada Alice Portugal, do PCdoB, e ela explicava que o objetivo era possibilitar que as crianças e adolescentes pudessem fazer escolhas na área da sexualidade com responsabilidade e sem culpa, né? Sem correr risco de gravidez indesejada e de doenças sexualmente transmissíveis. E até de um abuso sexual dentro de casa. Sim. Eu não cheguei a tirar o percentual, mas eu sei que hoje a maior parte dos abusos são dentro do lar, pelo padrasto e agora muitas vezes pelo próprio pai, né? Então é importante a criança saber que isso é um abuso, que isso é uma violação, né? Se ela não entende, ela não sabe que aquilo não é uma coisa que deveria ser feita. Então fala um pouquinho pra gente sobre essa questão. Maiara, eu falo que educação sexual significa respeito pelo nosso próprio corpo. E onde é que a gente começa a ensinar isso? A gente começa a ensinar isso com toda certeza no nosso lar, dentro da nossa casa, mas a gente também pode ensinar e falar sobre isso dentro da escola. Por quê? Se a gente parar para pensar em uma criança, por exemplo, a gente precisa enfatizar muito que essa criança precisa saber, com toda certeza, quais partes do seu corpo não podem ser tocadas. Isso é muito importante. A gente tem que validar isso. A criança precisa entender. Quando a gente fala sobre o abuso dentro da própria casa, a gente está falando justamente sobre coisas que a criança não entende, sobre coisas que a criança não tem consentimento. Essa é a verdade. Então, é muito importante a gente se lembrar da importância do limite. E o limite, ele precisa ser imposto, ele precisa acontecer. E ele só vai acontecer quando a criança entender o que pode ou não, o que se deve ou não. Essa é a verdade. E quando a gente fala da escola, a gente fala possivelmente sobre o maior âmbito em que essa criança está inserida. É ali que ela socializa, é ali que ela cria seus vínculos, é ali que ela vai lidar com outras pessoas. Então, existe ambiente melhor do que esse para se falar sobre isso, para se discutir sobre isso? É por isso que é muito importante essa discussão, esse
ponto, ele é muito válido. E a gente precisa relevar ele o tempo todo. Uma criança precisa saber quando ela está sendo abusada. Uma criança precisa entender o que deve ou não acontecer quando ela aceita algo ou não. Isso é muito importante. Então, a política pública, ela precisa se virar a favor disso, a favor de que o ser humano seja respeitado. Quando a gente fala sobre educação sexual, a gente fala conhecer o seu próprio corpo, saber o que é aceitável e o que não é, ter opinião própria. Eu acho que isso é muito importante. O não é não e ponto final. E isso vai para meninas e para meninos, porque isso precisa ser validado. Então, para mim, a educação sexual, ela precisa existir dentro das escolas. Mas, infelizmente, a gente não vê isso acontecendo. As pessoas têm que evoluir mais um pouquinho e pensar que o conversar não é, né, estimular o outro àquilo, né? E a sexualidade tem várias outras questões além do ato sexual, né? Que a gente está conversando hoje e tentando esclarecer para as pessoas. Exatamente. O Caio falou, né, que deu um comentário aqui. Se na cidade é fácil vermos casos de abuso, imagine na roça, onde a justiça é cega, né, onde o conhecimento não chega. Exatamente. Com certeza. O Jaime, meu primo, homem trans, minha pergunta vai para a Ive, para você. Qual a importância de grupos de pessoas com a mesma vivência para a autoaceitação? É até a pergunta lá do nosso final do podcast, mas já pode adiantar. Gente, os grupos são fundamentais, são excepcionais. E eu falo isso não só pela minha experiência com os grupos, mas também pelo que a gente observa da nossa sociedade. Quando a gente divide algo, automaticamente esse algo fica mais leve. Eu costumo dar sempre um exemplo lá no consultório. Você está carregando 2 sacos de cimento. Sozinho, você está lá cansado carregando 2 sacos de cimento. Chega alguém e fala assim: fulano, eu quero te ajudar. Divide esse saco comigo. Quando você divide, o que acontece? Fica mais leve, não fica? Então, dividir algo é maravilhoso. Faz muito bem. Mas eu enfatizo a importância da gente dividir com quem merece que a gente divida. Não é qualquer pessoa que merece escutar. Não é qualquer pessoa que precisa saber da nossa história. Não é qualquer pessoa que tem que saber o que se passa com a gente. Por isso a importância do grupo. Porque no grupo a gente encontra pessoas com histórias em comum. E aí a gente não se sente sozinho. A gente sente um amparo, a gente sente uma empatia, a gente sente um apoio. E esse apoio, ele é fundamental. Em primeiro lugar, para a gente se autoaceitar como a gente é, do jeito que a gente é, e com as nossas qualidades, os nossos defeitos, todas as coisas boas e ruins que a gente tem. E em segundo lugar, para a gente entender que a gente não está sozinho nesse mundo. Porque a gente não está. A gente está rodeado de pessoas para nos abraçar, a gente está rodeado de pessoas para nos acolher. E um grupo tem esse intuito. Se for um intuito diferente desse, não vai funcionar. Só funciona se for para abraçar. Se for algo diferente, a gente tem que sair. Mas se for para abraçar, a gente tem que acolher e muito. Porque essa autoaceitação começa a acontecer, essa identificação começa a acontecer, essa troca começa a ser mais efetiva. Então, eu acho que o grupo, respondendo a sua pergunta, Jaime, eu acho que o grupo ele é fundamental, principalmente nesse processo de autoaceitação, porque ele faz a gente se enxergar como um todo e não sozinho, solitário nas nossas questões. Eu acho que quando a gente se sente solitário, sozinho e não tenta buscar, né, as pessoas que compartilham das mesmas ideias, ideais e os mesmos pensamentos, a gente tem uma probabilidade maior, né, de uma depressão ou de um efeito
contrário por questão mesmo de estar mais desprotegido. Porque se a gente conta com o outro e se a gente vê que o outro é como a gente, ele tem aquela força, então por que eu não? Né? Eu tô ali, eu me agarro a ele se agarra a mim. Teve um caso recente agora, eu nem lembro de uma blogueira que era lésbica ou era trans, não sei, né, de determinado partido, e ela ia para uma igreja e tentava, tipo, mudar o que ela era, fez vários tratamentos para poder não aceitar aquilo, porque era mulher e tinha que ser mulher, enfim. E ela se suicidou. Sim. Justamente pela falta da autoaceitação. Justamente por não conseguir se identificar consigo mesma. E isso, para mim, é muito triste. Porque a nossa felicidade, ela tá dentro da gente. Ela começa com a gente mesmo. Então, se a gente não tá realizado com a gente, se a gente não tá feliz com a gente, como é que a gente vai estar feliz com o mundo? Não tem cabimento. As coisas não batem. Eu acho que a sociedade impõe tanto um padrão que não existe, porque o padrão, na verdade, realmente é individual, que eu acho que é certo, outro acha que não acha, faz com que a gente, muitas vezes, tente apagar ou até esquecer o que a gente né, realmente. Então, a gente sente, a gente percebe, a gente acredita. Mas, para poder fazer pessoas que a gente ama, o meio que a gente vive, é aquela questão, a gente não tem um grupo de pessoas que pensam como nós. Sim. Então, se a gente está dentro de uma família, dentro de um seio ali, de um meio da sociedade, que aquilo não seria legal, ou que os pensamentos diferem, a gente acaba nós mesmos nos julgando e tentando apagar o que a gente é e não criando força, né? Porque cada um é um ser único, como você falou, cada um tem a sua força, né? A gente tem inúmeras qualidades. O ser humano, né? Eu acho que realmente Deus criou algo magnífico, porque a gente consegue evoluir aqui na Terra como ser humano. Sim, com certeza. A gente consegue ser uma pessoa melhor, a gente consegue servir, mas eu acho que nessa questão de padrão as pessoas esqueceram e elas se colocam num patamar que não são elas, que elas apontam e agem de forma com que realmente não deveria ser o que elas acreditam. Então, elas diferem até do que elas acreditam. Porque se você acredita que existe um bem maior, que existe um Deus, que a gente deve ser irmãos, como que você julga um homem trans? Exatamente. Como que você quer que haja políticas públicas contra aquele cara? Como você quer torturá-lo para que ele seja uma coisa que ele não é? Exatamente. E sabe uma coisa? Você falando sobre isso me veio muito à tona outras questões, né? Uma coisa que eu observo muito são pessoas que sabem exatamente quem elas são, sabem exatamente o que elas desejam, sabem exatamente o que elas precisam fazer para que elas sejam felizes, se anulando para pertencer a essa sociedade, para se encaixar nos padrões que a sociedade impõe. E, infelizmente, Mayara, isso é você se entregar à infelicidade. As pessoas são plenamente conscientes do que elas querem, do que elas podem, do que vai levá-las à felicidade. E elas entram em situações que fazem elas se submeterem a não aceitar a si mesmas em prol do que a sociedade impõe. Para mim, isso é muito triste. E assim, a pessoa acha que ela tá dentro da sociedade, mas eu falo por mim. Eu sou tão sincera, tão intensa nas minhas questões, que assim, não adianta eu tentar fingir algo, porque eu acho que nunca eu vou ser aceita no quesito do que a sociedade impõe. Eu nem quero. Sim. Sabe? Então, por mais que eu finja algo que eu não seja, as pessoas se iludem, porque não existe isso, sabe? Então, assim, é meio que uma ilusão. E é muito ruim, porque a gente vê, eu comentei no episódio com a Glaucia, psicóloga, na semana retrasada. É bom que o nosso podcast está trazendo vários episódios recentes sobre a questão do suicídio. E são essas pessoas, né, que elas não se enquadram porque elas não tiveram a empatia, o respeito, aquela mão que puxou ela para dizer, não, eu não sou diferente, eu não sou errada, né? Eu não sou ruim, eu não sou uma pessoa pior que você.
pela minha orientação, pela minha, né, por quem eu Exatamente. beijo, por quem eu moro, ou o que eu faço, até porque o julgamento não cabe a mim, não cabe a você. Com toda certeza, até porque isso não tem nada a ver com a nossa vida. Isso não interfere em nada na minha existência. Então, por qual motivo eu vou apontar o dedo, eu vou reclamar, eu vou discriminar? A verdade é que não faz sentido. A gente precisa, da melhor maneira possível, enxergar as pessoas como elas verdadeiramente são, com aquilo que elas têm, com aquilo que pertence a elas. E enxergar as pessoas como elas são vai muito além do que a gente vê só no físico, sabe? Vai muito além daquilo que a gente enxerga só naquilo que ela mostra pra gente. Vai na empatia, nos colocar no lugar do outro, no saber que a dor do outro não é menor ou maior que a minha. Então, a gente precisa ter essa percepção de que o respeito é fundamental para nossa existência, para nossa vida. E a nossa sociedade, ela só vai mudar ou melhorar quando a gente tiver respeito pelo outro e pelas escolhas dele. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, a Jamile, um amor, tá mandando Minha lindas. filhada. E para finalizar a questão da educação sexual, né, das escolas, dentro desse projeto de lei que nunca foi aprovado, né, de 2007, que foi uma lei 587 de 07, a escola é um espaço privilegiado para esse trabalho, uma vez que é nesse espaço que as fantasias e incertezas, os medos, os ideais, os projetos vão sendo discutidos, construídos e compartilhados entre os iguais. Realmente, o aluno se sente inteirado ali, ele confia ali no professor, na escola, e ele está num âmbito seguro. Exatamente. A escola é um lugar seguro. Sim. O que eu não entendo, só para a gente finalizar essa parte, porque eu já tô doida para entrar na questão de identidade de gênero, assim, como que pode ter uma discordância se a pessoa fala que o meu filho tem que ser educado na escola, mas, ao mesmo tempo, o que ele vive dentro de casa, o filho tem que ser educado em casa? As pessoas confundem muito. O professor não tem que educar o sentar, respeitar, nada. Exatamente. Mas a escola tem o papel, né, de orientar, além de estudar as matérias, de orientar como ele lidar na sociedade. Perfeito. Você colocou uma palavra perfeita. A escola precisa orientar e não educar. Esse é o ponto-chave. É a orientação sobre o que esse aluno precisa ou não aceitar. O que esse aluno precisa ou não lidar. Quantas e quantas vezes, Mayara, a gente vê crianças sendo abusadas, adultos lidando com traumas, porque não foram orientados. Então, a escola tem essa função, porque a escola abraça o aluno, na maior parte do tempo dele. Então, a educação, ela vem de dentro da nossa casa, mas a orientação é responsabilidade da escola. É importante porque, se a gente tem uma escola que ela tem a liberdade de orientar, a escola não busca só a criança, a escola busca a família da criança. Muitas vezes a mãe não teve aquela orientação ou aquele seio familiar que orientasse. A gente vê pais abusando de filhas e a mãe sem noção de nada. Como a gente vê pais e padrastos abusando e a mãe com noção plena e não sabendo discernir aquilo. E por quê? Não é culpa dela. A mãe não teve. Exatamente. Ela não entende aquele discernimento de que não pode chegar àquele ponto. Ela não entende sobre a questão da autoafirmação dela, de não deixar a filha ser abusada, porque ela não precisa daquele companheiro, ela não precisa de ter aquele seio familiar prejudicial a uma criança que ela geriu para ela ser feliz. Sim, exatamente. E aí a gente entra num tópico que para mim é muito importante e que gera outro podcast, que é a dependência emocional.
Infelizmente, nós vemos muitas mulheres atreladas, agarradas a relacionamentos ruins, a relacionamentos abusivos, porque são extremamente dependentes. Porque acham que não conseguem viver sem esse parceiro. E colocam esse parceiro acima dos seus filhos, acima do respeito, acima do companheirismo. Colocam esses parceiros em um lugar intocável. E a verdade é que ninguém na nossa vida tem um lugar intocável. Só Deus, né? É. Ele tem. Mas fora ele, ninguém mais tem um lugar intocável. E é aí que, infelizmente, muitas mulheres pecam. Vamos fazer um próximo podcast, gente. Vamos, já tá combinado. Aqui para contar também, vamos falar sobre relacionamento abusivo. Já tá combinado o próximo podcast. Hoje já não tenho vergonha de falar. Maravilhoso. Agora entrando na questão da identidade do gênero, né? Que eu queria muito chegar. Fala pra gente um pouco sobre a diferença sobre orientação sexual e identidade de gênero, que muitas pessoas se confundem, né? Uhum. Eu sou mulher cis. Uhum. O Jaime é um homem trans. Você é uma mulher cis. Então, assim, exatamente. No fundo de tudo, acho que as pessoas não têm que saber nomenclatura, elas têm que respeitar o outro. Sim. Mas vamos, né, explicar sobre para que as pessoas saibam, né, melhor sobre o assunto e julguem menos. Exatamente, então, isso é muito importante. Explica pra gente essa diferença de orientação sexual e de identidade de gênero. Então, eu vou tentar explicar de uma forma resumida, leve e fácil. Vamos lá. Identidade sexual. O próprio nome já diz. Identidade. Como eu me identifico. Vamos primeiro do princípio. Gênero, né? Gênero. Só a palavra gênero. Gênero. O meu gênero é masculino ou feminino? É a nossa estrutura. É aquilo que a gente tem, que nos pertence. Identidade de gênero é como nós nos enxergamos. Ou seja, eu me enxergo como mulher, eu me enxergo como homem. Como que eu me enxergo? É a nossa identidade. É aquilo que a gente é. Não tem como mudar. É aquilo que a gente olha no espelho e a gente enxerga para além do reflexo. Isso é muito importante. Identidade de gênero. Orientação sexual. Orientação sexual tem a ver com o outro, tem a ver com a nossa atração física. Ou seja, eu me atraio por mulheres, eu me atraio por homens, eu me atraio por ambos. Então, orientação sexual é aquilo que eu me atraio, por quem eu me atraio. Identidade de gênero é como eu me enxergo. Deu para discernir um pouquinho? Sim. Deu para separar as coisas direitinho? Sim. Fala um pouquinho pra gente como que como que a orientação sexual, identidade de gênero, elas estão relacionadas com esses tabus em torno da sexualidade. A gente vê hoje, até coloquei aqui a sigla nova, LGBTQIAPN+, né, que é lésbicas, gays, bi, trans, queer, questionando, intersexo, assexuais, aromânticas, agênero, pan, poli, não binárias e mais. Como, né, que essas questões podem influenciar e como elas estão relacionadas a esses tabus e ao próprio preconceito, né? As pessoas, infelizmente, se fosse só o preconceito, mas cada um na sua, achava ótimo, porque o preconceito, se for só numa opinião, não atinge a gente que tem, assim, a certeza do que a gente não liga. O problema é que as pessoas agem, a gente entra dentro das questões de políticas públicas, que as pessoas que deveriam defender essas pessoas lá em cima, acima de Maiara, você, Ive, prejudicam essas pessoas. Sim. Então, assim, vai muito além. É uma seriedade com isso. E, independente da sigla ou do que, as pessoas têm que lembrar que as pessoas são pessoas. E que eu não tenho a ver com quem você quer beijar, com quem você quer ficar, ou como você quer vestir ou se portar. Sim. Né? Se você se sente como uma pessoa masculina,
ótimo. Eu sei que eu gosto da Ive, e se ela quiser também mudar o nome dela, o problema não cabe a mim. Que ótimo, vai corresponder ao que ela acredita que ela é. Uhum. Uhum. Agora, eu te respeitar, ser empático e ver além do físico ou do que você se porta numa sigla, né? Não quer dizer que eu estou indo contra o que eu acredito numa relação espiritual, né? Da Sim, minha fé. Até porque, gente, quando a gente fala num Deus maior, a gente tem que ser irmão. Eu acredito que o irmão não julga o outro. com certeza. Então, as pessoas estão meio equivocadas com as atitudes e o que elas dizem que acredita, né? Coitado do Senhor Jesus, porque eu acho que estão falando muito em nome dele aqui embaixo. E, na verdade, é só ele que deveria falar em nome dele. Exatamente. Então, fala com a gente um pouquinho sobre essas questões, né? De gênero, de identidade de gênero. Eu acho, Mayara, que essas siglas, elas vieram, esses termos, né, essas nomenclaturas, elas vieram justamente para esclarecer para as pessoas, para que, de alguma forma, a gente pudesse acolher a todo mundo sem distinção. Essa é a verdade. E eu te falo de todo o meu coração, não precisava de uma sigla, não precisava de um termo, mas foi necessário. Foi necessário justamente pelo mundo preconceituoso que a gente vive. Pelas pessoas estarem sempre enfatizando o que é diferente no outro. Pelas pessoas o tempo todo estarem olhando o outro com preconceito. Então eu falo que assim, no mundo em que a gente vive hoje, a única coisa que a gente precisa ter consciência é de que ninguém vai ser igual a mim. Eu tenho que ter essa consciência. Você não é igual a mim. O fulano que tá lá não é igual a mim. O ciclano que tá lá não é igual a mim. Somos seres completamente diferentes. Então, no que a escolha do outro iria interferir na minha vida? Esse é o ponto principal. É o ponto do respeito. É o ponto onde a gente se olha com amor. Onde a gente presta atenção no outro e cuida do outro. Porque muitas vezes a pessoa que se insere no mundo LGBTQIA+, infelizmente, ele vivencia situações de preconceito. E tudo que ele precisa é ser acolhido. É de alguma forma se sentir amado. Então, se a gente pode dar amor, por que a gente não vai dar? Se a gente pode oferecer respeito, por que a gente não vai oferecer? Eu estava conversando com você lá fora, né, antes da gente entrar. Uma coisa que me surpreende muito é aquela famosa frase, né? Eu respeito, mas eu não aceito. E isso para mim não condiz. Respeito e aceitação andam lado a lado. Você respeita alguém que você aceita. Você aceita alguém que você respeita. Então a gente precisa entender que isso não tem nada a ver com a nossa vida. Isso tem a ver com a escolha do outro e isso não muda o outro. Isso torna ele feliz. E a gente quer ver a felicidade das pessoas. Pelo menos eu quero ver a felicidade das pessoas. Então isso não significa limitar esse ser humano. Eu quero que esse ser humano seja ele, independente de qualquer coisa, porque eu vou respeitá-lo. Eu sempre falo que, assim, o respeitar, e às vezes as pessoas falam assim, mas você aceita tudo. Não aceitar. Eu não tenho que aceitar a vida que você leva. Se eu te respeito e compreendo a Ive, as questões sexuais, afetivas, não diz respeito a mim. E se eu acredito em algo que difere do que você vive, não tem a ver comigo, é a ver com você. Então, se a pessoa é religiosa a ponto de eu acredito que tem um juízo final e aquilo não é do Senhor Jesus ou de Alá, de Maomé, do Deus maior que seja da religião. Não sou eu que tenho que julgar. As pessoas têm que entender que não é a gente que está aqui para o julgamento. Exatamente. E que eu te respeitar só atrai, porque a gente vive como irmãos. E não é o que prega, irmão.
Exatamente. E o irmão, ele te julga pelas suas atitudes, ou porque você veste, ou por quem você beija? Não deve fazer isso com a gente. Não deve. Porque o irmão olha além. Se a gente fala de Deus, de espírito de bem maior, de Alá, é muito além da carne. Uhum. E o julgamento é seu com quem quer que seja, não meu. Exatamente. Então, por que levar tanto peso, agredir, violentar e lutar para que faça um inferno da vida das pessoas que você acha que não são como você? Uhum. Uhum. E que, infelizmente, Mayara, a gente não sabe a gente não tem a menor noção do que é a vida dessa pessoa. E eu falo que nesse momento, sempre, o tempo todo, entra a empatia. A empatia, eu falo que ela tem que ser colocada em tudo que a gente faz na nossa vida. Porque se a gente tem discernimento para se colocar no lugar do outro, a gente para e pensa antes de agir, antes de julgar, antes de apontar, antes de fazer. A gente sempre para e pensa. E para mim isso é muito importante. Você falou tudo. Eu sempre prezo em todos os meus podcasts. É a empatia. Porque eu tô aqui para trazer informação e, ao mesmo tempo, para esclarecer as pessoas, né, de todas as questões. E para falar do que eu acredito e do que eu acho que é. E o que eu acredito é todo mundo se amar e acreditar. Somos seres errantes, eu vou errar. Sim. Posso um dia falar algo que você não goste, assim como você pode falar para mim, mas quem sou eu para te julgar e te odiar? O ódio, o sentimento ruim, a agressão, a violação de direitos só prejudica a mim, não ao outro. Exatamente. Não ao outro. E o que eu acredito de ser bem maior é justamente isso. Porque não é sobre o outro me fazer chegar naquele patamar que eu vou estar no céu, onde quer que seja. Sou eu que vou me levar aquilo. Exatamente. E se eu te julgo, e se eu te recrimino, e se eu acho que você tem que ser o que eu acredito, eu não chego lá. Com E as pessoas certeza. precisam acreditar nisso e elas estão cegas. Sim, e isso define perfeitamente o egoísmo. Que, infelizmente, é um mundo em que a gente está vivendo hoje. Um mundo egoísta, em que as pessoas só olham para elas. Elas não conseguem parar e olhar para o próximo. E quando a gente consegue parar e olhar para o próximo, a gente expande o nosso olhar. Porque a gente vê a vida além da gente. E a vida é muito mais do que a gente. A vida é muito mais do que só olhar para o nosso próprio umbigo. A vida vai além das questões que dizem respeito somente a nós. A vida diz respeito ao outro, ao sentimento do outro, ao que eu faço que interfere na vida do outro. Porque a gente o tempo todo está fazendo isso. Eu na minha profissão, você na sua profissão. Nós estamos o tempo todo interferindo na vida do outro. Então, como não nos colocar no lugar dele? Isso é muito importante. E as pessoas precisam ter esse esclarecimento. Para mim, isso é fundamental. Eu acho que a questão da empatia e do respeito andam muito juntos. Porque se a gente é empático, a gente respeita. A gente se coloca no lugar do outro. E são ações, são sentimentos. Eu acho que é uma coisa muito evoluída. Graças a Deus, a tudo que eu acredito, eu acho que eu sigo em evolução. Sim. Porque eu consigo não me importar com a vida que o outro leva. Eu consigo entender o ser humano que ele é independente das ações dele. E não julgá-lo por isso. Sim. Porque eu também sou ser errante e aprendiz o tempo inteiro. Exatamente. A verdade é que a gente tem que olhar pra gente antes de olhar pro outro, né? Porque nós somos seres errantes e temos muitos defeitos que precisamos e devemos corrigi-los. Então, isso não nos dá direito de apontar o erro no outro. Eu trouxe um trechinho aqui que fala sobre políticas públicas. A gente tem que ter políticas públicas que assegurem os direitos à livre orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero e segurança da
população LGBTQI, tem que até falar certinho, gente, LGBTQIAPN+. E a função do legislador, do político, né, é dar concretude a esses dispositivos de proteção aos direitos fundamentais. Porque, gente, nós temos direitos humanos. Já ia falar errado. Humanos, né? Toda pessoa tem direito de ir e vir sem ser molestada, estuprada. Eu vestir uma roupa curta não dá o direito do coleguinha, do homem, me drogar, me dopar, me estuprar. Eu beber como mulher também não dá o direito do outro de me achar vulnerável e abusar, né? Toda pessoa tem vários direitos, a não ser torturada, a defesa. Isso é para qualquer um. Exatamente. Isso é por ser humano. Se eu nasci e sou humana, é o meu direito. Agora, como eu me visto, como eu me porto, como eu me sinto na minha identidade, isso não importa, isso não fere o meu direito de ser humano. Isso diz respeito só a mim. E não ao outro. Exatamente. Então, essa questão não deveria nem ser debatida dentro da política pública. A gente não devia nem ter projetos para isso, né? Eu trouxe um aqui de lei 1495 desse ano, que foi da Érica Molanguinho, até sigo ela nas redes sociais. Ela é uma deputada, se eu não me engano, trans. Mas foi de autoria do Guilherme, que é sobre essa questão de proibir torturas, sessões com psicólogos para a pessoa mudar, que é o que eu acabei de contar do que se suicidou, Sim. né? Que é importante que essas práticas de tortura psicológica e física, né, das pessoas vítimas, elas atrapalham, né? Elas querem adaptar as pessoas a um tipo de modelo social que não existe. Né? Então, assim, a gente não devia nem ter isso, nem ter projeto de lei que assegure uma pessoa trans, lésbica, seja, porque ela é um ser humano, ela está dentro aqui dos direitos humanos que eu trouxe para todo mundo. Isso é o básico. É o funcional, é o respeito. É onde a gente tem que chegar. É o lugar em que todo mundo deveria estar, Mayara, num lugar de respeito. Independente das suas escolhas, independente de quem você seja, independente do que você faça, se isso não afeta o outro, tem que ser um lugar de respeito. Eu falo a mesma coisa dessa questão que não deveria ser pautada, porque não tem que entrar em julgamento de ninguém. Sim. A questão do racismo. Também a gente não deveria ficar falando nisso. É chato a gente falar, é chato, mas a gente precisa. Precisa. Porque é o tempo inteiro, é o tempo todo, né? Então, assim, a gente precisa falar, precisa ir lá para a Câmara dos Deputados, precisa ter projeto de lei, precisa fazer todo um movimento de uma questão que não deveria, se a gente pensasse como seres humanos, né? Sim. Porque quando a gente fala em humanidade, a gente fala em empatia, em respeito, em ser irmão, em aceitar o erro do outro, em tomar conta da nossa vida. Exatamente. E cuidar do que pertence a gente. É. Mas, nesse mundo louco que a gente vive, não tá desse jeito. Não é isso que acontece. Fala com a gente um pouquinho, né, sobre o que a gente pode fazer para autoaceitação em relação à sexualidade e lidar com essa vergonha ou com essa culpa, né? A autoaceitação, eu acho que ela é o ponto fundamental para a gente se resolver com a gente mesmo. A autoaceitação, para mim, ela é o ponto-chave em que a gente se descobre, em que a gente se conhece, em que a gente se entende como ser humano, sabe? Mas eu entendo perfeitamente que no mundo em que a gente vive, a autoaceitação ela anda sendo muito difícil. Mas eu reforço muito alguns pontos que para mim são importantes. O primeiro delas é a terapia. A terapia muda a vida de seres humanos, porque faz os seres humanos se enxergarem como eles são e se valorizarem para além do que o outro pensa. Muitas vezes eu vejo pessoas totalmente agarradas, atreladas àquilo que, de alguma forma, o outro pensa. Eu me preocupo muito com o que o outro vai pensar.
E com isso elas não conseguem ser elas mesmas. Então, assim, para mim, a autoaceitação, ela é o ponto-chave para que a gente consiga, da melhor maneira possível, se enxergar. Mas o primeiro ponto disso tudo é a gente olhar para a gente mesmo. É a gente prestar atenção na gente. O que a gente tem enxergado na frente do espelho? A gente só vê o nosso reflexo? Ou a gente se enxerga como um ser humano completo? Então, antes da autoaceitação, a gente precisa se ver, a gente precisa se enxergar para além do corpo físico, daquilo que o espelho mostra pra gente. Porque o espelho mostra pra gente só um reflexo, nada além disso. E o que a gente está vendo ali? A gente está se vendo como um ser humano completo? Ou a gente está se vendo se diminuindo, se fazendo mal, se destruindo? Como a gente está se enxergando? Então, mudar essa visão é fundamental para que a gente comece a se autoaceitar. E eu enfatizo isso com muita clareza. A autoaceitação, ela é fundamental para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente se relacione melhor com a gente mesmo e, como consequência, com o outro. Porque a relação com o outro é uma consequência da relação que a gente tem com a gente mesmo. Não tem como ser diferente disso. Com certeza. Muito boas palavras, Ive. Vamos entrar agora em sexualidade dentro do relacionamento. É um tema, né, também tão importante quanto, né, que a gente vê muito, você deve ver direto dentro do consultório, né, porque assim, no início de um relacionamento, a atração é muita, é totalmente erotizada e passa um tempo, já não é mais a mesma coisa, né, mas a convivência eu acho que também é uma forma de sexualidade. A convivência, o saber dos limites, eu acho que o que vale é intensidade, é um companheirismo, que ao longo do tempo vale até muito mais do que essa atração física, essa paixão, né? Essa erotização inicial dentro de um relacionamento, de uma paquera, de qualquer coisa que seja. E além dessa parte que eu acho até mais superficial, porque os casais não conversam sobre. Sim. E eu sou casada há 5 anos, né? Ele está me assistindo aqui comigo. E não está aparecendo, mas está aqui. E assim, eu sempre prezo em conversar sobre tudo dentro de um relacionamento. E isso faz parte, né? A gente tem que falar com o parceiro sobre todas as questões, inclusive sexualidade, né? De estar junto, de ter a prática do sexo, tá, né? Tá legal, e como? Não, amor, vamos chegar mais junto, né? Tô sentindo falta disso. Eu acho que isso é muito importante. A gente vê pessoas que casam com 1 ano e separam. Exatamente. Eu não falo nem relacionar, porque o relacionamento, tudo bem, o namoro a gente vai, tenta faz tanto tempo, outro. Mas casamentos das pessoas relacionarem durante um tempo, com namoro, casou, menos de 1 ano, largou. Acabou. Então, a gente sabe que é um conjunto, né? É todo, é uma convivência que mistura a convivência com a sexualidade, com o sexo, a prática mesmo do sexo. Então, fala um pouquinho pra gente sobre essas questões, né? Eu acho que o casal tem muita dificuldade nisso. Graças a Deus eu não tenho. Mas eu percebo pela questão de relacionamentos casamentos que logo cessam, né? Ou pelo fato do mundo ser machista, favorecer o homem de se dar o direito de ter um relacionamento extraconjugal. Exatamente. Porque se o homem tem, é normal. Se a mulher tem, ela é piranha. Exatamente. Não, exatamente. Largou dela. Exatamente. A mulher tá errada quando ela faz, mas o homem tá tudo bem ele fazer. Essa gente, é a mulheres, se apoiem. Nós vamos dominar o mundo. Mulheres são plurais. Se a gente consegue, né, lidar com várias questões ao mesmo tempo de forma eficaz, né? Nós gerimos, né, ali no nosso ventre. Então, assim, mulheres, se importem com mulheres, né? Valorizem.
Acho que se a gente tem empatia com a outra, a gente se valoriza, a gente coloca em si a nossa personalidade, o que a gente é. Exatamente, exatamente. E quando a gente fala, né, sobre relacionamento, a gente fala sobre uma coisa muito única entre duas pessoas, né? E eu falo que, assim, dentro de uma relação entre duas pessoas, tudo é válido, desde que a gente esteja falando sobre duas pessoas adultas que são plenamente conscientes daquilo que elas estão fazendo e que tenham desejo em fazer aquilo. Então, dentro da relação entre casais, se a gente tiver diálogo, se a gente tiver respeito e se a gente tiver empatia pelo que o outro faz ou pelo que o outro pensa, ali vale qualquer coisa. Então, assim, para mim, diálogo é uma das coisas primordiais dentro de qualquer relação. Isso funciona porque é ali que a gente mostra o que a gente quer e o que a gente não quer. É ali que a gente vai estar disposto a ceder ou a não ceder. E tá tudo bem. O nosso corpo, ele é o nosso templo. Então, a gente precisa ter a percepção de que tem algumas coisas que nós não vamos aceitar. E que tá tudo bem. E que o nosso parceiro, ele tem que aceitar isso. E que tá tudo bem também. E é por isso que é tão importante o diálogo. Que é tão importante a gente ter essa troca saudável com quem a gente ama, com quem a gente divide a nossa cama. A gente tem a intimidade do sexo, mas não tem a intimidade do diálogo. Como é que funciona? Não funciona. Porque, para mim, sexo é uma intimidade muito grande. Então, se a gente tem essa intimidade com quem a gente ama, a gente precisa ter a intimidade do diálogo. E dentro de uma relação, só funciona se for desse jeito. Eu gosto ou eu não gosto. Eu aceito ou eu não aceito. E não existe o eu respeito ou não respeito. Eu só respeito e ponto final. Essa é a verdade. É muito importante a gente falar sobre isso, porque todos os pontos que a gente atingiu aqui são muito relevantes e eu acho que a gente prevê, né, muitas coisas, muitas incidências ruins aqui. Sim. Se a gente tem uma educação sexual dentro de casa e dentro das escolas, a gente consegue cuidar dos nossos filhos a ponto de saberem quando é um abuso sexual, né? Já vi vários casos na internet de crianças que só sabiam que o padrasto ou o pai estava abusando porque a professora comentou e falou que no corpinho dela ninguém tocava. Exatamente. A gente prevê aqui, né, e cuida de mulheres que sofrem relacionamento abusivo, porque ou é respeito ou é respeito. Se a gente não quer, não quer, né? E a gente tem que fazer algum programa realmente sobre relacionamentos abusivos, porque assim, as mulheres têm que entender que não é só agressão física. Exatamente. Que é muito além. Com Quando certeza. a gente chega numa agressão física, a gente já sofreu muito ali. E quando a gente tem um parceiro que nos descredibiliza, que nos coloca para baixo, que nos impõe limites pelo que a gente é, já é uma relação abusiva. Exatamente. Então, é muito importante. E eu acho que tudo tem ligado a ver com a questão realmente da sexualidade. Sim. Né? Se a gente consegue ter essa orientação, ter esse diálogo, a gente consegue se libertar. Né, desses traumas, dessas consequências, dessas relações abusivas, de um estupro, de um abuso. Exatamente. E a mãe tem que entender que proteger as crianças é conversar e é orientar. É exatamente isso. Porque a gente não é um ser humano perfeito. E eu ainda não sou mãe, mas a mãe não consegue ainda dar conta de tudo e nem vai conseguir. Sim. Então, se ela não tem um diálogo, se ela não orienta, isso diminui a eficácia dela na proteção. Isso torna a criança mais vulnerável. Essa é a verdade. Então, é muito importante que a gente fale, que a gente discute
e que você abra esses grupos e que estendam assim por vários grupos sobre vários assuntos, inclusive sobre mães com filhas adolescentes e pré-adolescentes, que é muito importante. Eu falo hoje que a gente não precisaria entrar numa questão de aborto livre ou não. Se a gente orientasse os nossos filhos, a gente não entraria nessa questão. Isso não seria uma questão, essa é a verdade. Independente de quem está assistindo ou não a opinião, é o que eu falo desde o início, não sou eu quem vou julgar uma mulher por um aborto ou não. E querer dizer que eu não julgo não quer dizer que eu aprovo, que eu acho que isso é legal e que eu vou fazer. Exatamente. Mas existem meninas que têm que ir para um processo judicial onde uma juíza decide se ela tira ou não uma criança de um abusador. Sim. Exatamente. Aí falta, de novo, a empatia. E aí é empatia do Estado, do governo, de tudo, mas que reflete na gente. O tempo todo. Porque somos nós que acreditamos naquilo, somos nós que colocamos a pessoa lá, somos nós que temos aquele ideal que favorece aquela pessoa na força de digitar por nós. Entre as políticas públicas, entra a política, entra tudo, porque tudo é ligado. Não tem como eu ser uma pessoa não política se eu tenho uma clínica, se eu lido com você, se eu lido com pessoas, se eu atendo pessoas. Eu faço política o dia inteiro. O tempo todo. Então as pessoas têm que entender, as pessoas têm que amadurecer e ver o realmente sentido da vida, independente da religião. Exatamente. Independente do que elas pensem, ou do que elas achem que é certo ou errado, ou daquilo que de alguma forma elas acreditem. A gente precisa entender que todos nós somos seres humanos e que isso nos dá a capacidade e a tranquilidade de sermos diferentes uns do outros e que tá tudo bem ser diferente, não tem problema nenhum. Com certeza. Para a gente finalizar, que o nosso podcast já tem 1h30, gente. Agradecer a presença de todo mundo até aqui. Compartilhem, por favor, tá? Compartilhem o link, mande para um amigo, para um vizinho, para um colega. A gente está aqui para trazer informação de forma séria, apesar de um bate-papo, né? A gente não está aqui para julgar pessoas, a gente está aqui para abrir o leque, para as pessoas compreenderem, né? Porque quando a gente pensa que o problema não é nosso, do outro, a vida fica muito mais leve. A gente consegue lidar com os nossos problemas. Muitas pessoas deixam de lidar com o problema delas porque fica preocupada em lidar com o problema do outro. Exatamente. Então, eu agradeço a presença de todos. E eu queria, Ive, né, dentro da psicologia, de você falar um pouquinho sobre, né, o consentimento, sobre a importância da quebra desses tabus e que conselhos, orientações, na verdade, que você daria às pessoas para contribuir, né? As pessoas que às vezes ficam inseguras, as pessoas que se anulam por conta, né, da sexualidade. Como, né? Eu acho que o que você pode falar para acrescentar para essas pessoas, para que elas se fortaleçam, tenham coragem, busquem conhecimento e também passar para as famílias, Sim. né? Ou então não, vai para o meio onde você acha pessoas que te acolham. Isso te dá uma força a fim de você voltar e orientar as pessoas que você ama. Porque também a gente tem que entender que é difícil. Sim. Né? A gente lida com mudanças de tempo em tempo. A gente pode exigir de um idoso, de uma pessoa mais velha, algo que a gente está vivendo atualmente. Né? A gente vive numa desconstrução. E fazer uma pessoa mais velha desconstruir algo que ela acreditou fielmente a vida toda é muito difícil. Sim. Com toda certeza. Mas se a gente se fecha, se anula, e se a gente tenta se unir a essas pessoas que acham que a verdade delas são absolutas, a gente só piora as coisas. É verdade. A primeira coisa que a gente tem que ter noção e discernimento é que a gente não vive dentro de uma bolha, não é? Não tem como a gente entrar dentro de uma caixa e se fechar dentro dela. Então, assim, o primeiro ponto
que a gente tem que ter a percepção e a noção é que nós somos seres humanos e que nós temos a nossa essência. E que a nossa essência, ela diz respeito somente a nós e a mais ninguém. Então, se por algum motivo, por alguma razão, você está passando por alguma situação que seja constrangedora, que seja difícil, que seja de abuso, nunca pense que você está sozinho, porque nós nunca estamos dentro de uma bolha. Sempre existem pessoas dispostas a nos acolher, sempre existem pessoas dispostas a nos abraçar, sempre existem pessoas dispostas a nos ouvir, a prestar atenção nos nossos sentimentos. Então, a gente nunca pode pensar que a gente está sozinho na nossa caminhada, porque a gente não está. Existem muitas pessoas dispostas a nos abraçar, a nos acolher, a se colocar no nosso lugar e a fazer as coisas terem um pouquinho mais de sentido. Ontem mesmo no grupo, eu comentei com as meninas, se eu conseguir melhorar 1% a vida de vocês hoje, eu já vou estar feliz, porque 1% é melhor que nada. Então a gente tem que ter a percepção de que a gente sozinho é muito mais difícil, mas que quando a gente divide com alguém que tenha responsabilidade, que tenha amor, que tenha empatia e que tenha cuidado, fica muito mais leve. Então vamos dividir, gente. Vamos compartilhar. Vamos entender a responsabilidade do afeto, do amor e da empatia. A gente não pode deixar isso de lado. E a gente tem que pensar sempre que o respeito é a base para qualquer relação. Então estejam sempre com pessoas que te amem e principalmente que te respeitem do jeito que você é e como você é. Porque a gente não tem que mudar por ninguém. A gente tem que ser a gente mesmo em qualquer situação da nossa vida. Isso é o mais importante. Eu acho que quando a gente fala de amor, ela já vem carregada de todos esses sentimentos, de respeito, de empatia, porque eu não te amo se eu não te respeito, Sim. se eu não me coloco no seu lugar. Exatamente. Então não é amor. Porque o amor, ele é leve, né? Eu não me importo com essas questões... Falo subjetivas, né? Mas são questões sérias, mas assim, eu não me importo com seus erros, ou com o que eu acho que esteja errado, ou com o que você acha até que fez errado. Se eu amo, eu te respeito, eu tenho empatia e eu te amo pelo que eu acredito que você é como ser humano. Muito além do corpo IV, do físico IV. Sim, sim. Então, e as pessoas estão desconstruindo isso, né? Então, eu acho que estão totalmente contra os ensinamentos do que eu acredito. Exatamente. Porque os ensinamentos que eu acredito é ser irmão, é ter amor, é ser empático, é ter respeito e abraçar o outro e cuidar do outro. Com certeza. Independente das ações do outro, isso não me importa. Importa é o que eu faço, o acolhimento ao meu irmão, ao outro. Exatamente. E vamos além, né, gente? Vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre limites, vamos falar sobre o nosso corpo, vamos falar sobre tudo aquilo que a gente tem vontade de falar. Vamos falar sobre sexo, porque é importante falar sobre isso. Porque se a gente não fala, de alguma maneira isso é transmitido de uma forma totalmente errada. Então vamos transmitir educação às pessoas, vamos transmitir orientação às pessoas, vamos falar sobre isso com seriedade, porque isso é importante e todo mundo precisa saber o que é isso, o que deve e o que não deve, o que se aceita e o que se não aceita, e o principal, que o nosso corpo é o nosso bem maior. Então, a gente não pode se permitir aceitar qualquer coisa que venha do outro. A gente tem que impor os nossos limites. E impor os nossos limites significa conhecer sobre orientação sexual, que fecha tudo que a gente está conversando. É muito importante. Obrigada, Eve, pela sua participação. Mães, pais, casais, né? Sim. Escola... Eu sei que a escola é um âmbito meio delicado, né, por questão de ir contra ou não as famílias, mas
pensem, né? Orientem. Em casa, pais, conversem com os filhos, né? Vamos mudar esse pensamento, essa ignorância de que conversar sobre um assunto é estimular algo, né? É denominar ou fazer algo. Se a gente não tem conhecimento, a gente é muito mais propício a fazer algo que não seja bom do que se a gente tivesse conhecimento daquilo. Então, talvez se a gente conversasse mais, se abrisse mais, eu acho que falta totalmente diálogo. E apesar de eu estar aqui num podcast, gente, eu sempre falo, as mídias sociais, as pessoas deixam de conversar e é para a internet. Elas querem atacar as outras ao invés de ter um diálogo com as outras pessoas. Porque elas veem pessoas que elas não conhecem, elas ditam pelo que elas veem e pronto, se sentem fortes e confiantes. Isso faz com que essas pessoas diminuam o diálogo na vida dela como sociedade. Isso é fato. Então, por favor, mães, pais, escolas, né, adolescentes também, os adolescentes que estão assistindo, procurem se inteirar sobre. Se não tem abertura com os pais, sentem. Se é difícil ainda assim, um psicólogo, né, uma pessoa que confia, uma pessoa mais velha, um parente, alguém, né? Somos pessoas únicas, todos os programas a gente chega em assunto que nós falamos sobre isso. Somos seres individuais e todos somos muito importantes. Exatamente. Todos valemos muito, a nossa vida vale, a nossa evolução vale. E a gente está aqui para ser amor. E amor não julga, amor não condena, amor não mata, não agride. Amor acolhe. Com toda certeza. Então, assim, obrigada a todos que nos assistiram. A Ive, que se disponibilizou de estar aqui comigo hoje. Espero que façamos mais podcasts. E vejo todos vocês na próxima semana. Espero que o YouTube não bloqueie a gente. Mas semana que vem eu vou estar com a Lisandra, a gente vai falar sobre nutricionismo, sobre a dificuldade de ser nutricionista nesse Brasil, nesse mundo de blogueiras fitness, de bombas, de anabolizantes, enfim, tema também super interessante. Que mundo, hein? É sobre uma desconstrução também do que a gente é, porque a gente quer ficar num padrão físico que não existe, independente dos custos. Então, vejo todos vocês, compartilhem, gente, por favor, compartilhem, distribuam, né, esse podcast de hoje. Mostra para um amigo, para um colega. Sigam a gente nas redes sociais, é muito importante. Por favor. No YouTube, o Estúdio House, é Estúdio House com 3 Es. Então sigam lá, ativem o sininho do podcast, tem vários podcasts legais na casa. Também sigam a Ive, tá? Psicóloga Ive, né? No Instagram. Psicóloga Ive Faria, isso. Me sigam também, tá? Mayara Benutri. E também tem um outro Instagram, porque nós somos mulheres com várias funções. Então, Mayara ORB também. Podem me seguir lá. E vejo vocês na próxima quinta-feira. Muito obrigada, Ive, pela presença. Boa noite a todos, gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui com 1h30 de podcast. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo. Até semana que vem.